Vamos agora saber o que acontece com as pessoas que têm intestino preso, porque tem muita gente que reclama disso, como muitos chamam de intestino preguiçoso. Essa situação não causa apenas desconforto, ela pode levar a problemas intestinais sérios. Mas existem alimentos que podem ajudar o funcionamento do intestino. Será que as pessoas sabem disso? Vamos ver. Olha, problemas intestinais são muito frequentes em mulheres, eu mesma tenho. Nunca é muito reguladinho, não. Não sei o que fazer para amenizar esse problema, mas eu conheço muitas pessoas que têm. O que se indica mais para melhorar o funcionamento do intestino geralmente é consumir mais fibras, né? Comer mais verduras, legumes, frutas e tomar bastante água. Linhaça, que é aquele grãozinho, deixar de um dia para o outro com água, ele libera um óleo que ajuda muito a soltar o intestino. Eu conheço pessoas que tomam Danone, tomam medicamentos. A água geralmente me ajuda muito. Para mim é o suficiente, né? Para algumas pessoas que já têm um estado mais avançado de intestino preso, não adianta muito. Daí tem que ser com medicamento ou outros alimentos mais específicos, por exemplo, a linhaça. Outro fator que eu acho que contribui é o estresse de São Paulo, né? Eu acho que isso contribui super. Acredito que uma má alimentação, falta de exercício, acho que o hábito alimentar é o principal problema. Eu procuro fazer para manter o intestino funcionando bem, sim. Então você viu, né? Todo mundo tem uma dica para dar, mas certeza mesmo, quem tem é a nossa parceirinha, a experiente nutricionista Carolina Santos. E aí, Carol, tudo bem, meu amor? Como é que você está? Tudo ótimo, obrigada. Bom te ver. Esse é um problema tão recorrente que nós vamos falar hoje, né? Essa coisa de... Você viu, cada um diz uma coisa. Às vezes tem até um fundo de verdade na sabedoria popular. Você não falou já de linhaça, de coisas assim. Nossa. Mas eu acho que ninguém falou, por exemplo, das causas. Falaram de estresse, falaram da São Paulo, é estressante, mas não deve ser só isso, né? Causa dessa constipação crônica, né? Sim, sim. Na verdade, Rony, a constipação intestinal, ela é, na verdade, um sintoma, né? Ela não é uma doença. Pensei que fosse doença. Ela não é uma doença. Então, tem algumas causas que, a maioria das vezes, a gente consegue tratar. Então, o que pode ser? Pode ser uma má alimentação, né? Aquela alimentação baixa, com baixo teor de fibras, um alto teor de carboidratos refinados, né? Que tipo arroz branco, pão branco, pão francês, bolacha creme cracker, doce, açúcar. O sedentarismo, não praticar exercícios. Então, o importante é malhar. Tem que fazer exercício, que também ajuda. A presença de algumas doenças, né? Então, hipotireoidismo, doença autoimune, algum tipo de alergia alimentar, enfim. Inclusive, o uso de alguns remédios como efeito colateral pode, né, levar à prisão de ventre. Inclusive também aquele uso de laxante excessivo diariamente não é legal, porque ele vai lesionar os plexos meentéricos do intestino que levam à vontade de ir no banheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o laxante, né? Vicia como... Exatamente. Na verdade, por lesar os plexos meentéricos, há uma tendência em você aumentar a dosagem, né, para você tentar evacuar. Cada e sempre vez você mais. vai precisar de um estímulo, né, assim, que não é natural. Então a gente não pode, né, deixar isso acontecer. E, lógico, estresse, depressão, gravidez, a presença de parasitas, que não acontece só em crianças, tem muito adulto também com parasitose, então é importante. Por isso que é importante a gente ir no médico, fazer exames, né, e aí depois ir no nutricionista para ajudar na alimentação, tratando a causa para você poder evacuar com facilidade e sempre, né. Tudo bem, falamos de causas. Agora vamos falar de consequências. Tá. É o seguinte, em primeiro lugar, o intestino, ele é um órgão muito importante, né? Ele é um órgão de absorção. Então, o que vai acontecer? Se o intestino não está funcionando bem, primeiro que você vai intoxicar o organismo, vai piorar a absorção dos nutrientes, compromete até o metabolismo, com certeza. Vai gerar fadiga, alteração de pele, enfim, trocentos outros problemas, né? Mas tem problemas mais graves, né, Rony? Porque o intestino que não funciona adequadamente, ele gera um processo de desbiose, que é o desequilíbrio de flora intestinal,
que vai prevalecer uma microflora mais patogênica, mais fungos, inclusive parasitas, e diminuição da flora benéfica, que nos faz bem. Isso, a longo prazo, pode até levar a um problema mais sério, um câncer, enfim. E em mulheres, que é muito comum, né, a constipação intestinal mais comum em mulheres. É mais mulher do que homem, muito mais. Então, pode até levar... Tem pós-parto normalmente, Sim, né? Exatamente. Então, por isso que é importante a gente cuidar bem da alimentação, tratar a causa. E, logicamente, aquelas mulheres que têm TPM forte também tem que trabalhar com o intestino para ele ficar bem saudável. Porque o intestino que é constipado, ele produz uma enzima que chama beta-glicuronidase e que ajuda, e que ela recicla, na verdade, o estrogênio. E esse excesso de estrogênio no organismo pode gerar câncer de útero, câncer de mama, endometriose, infertilidade, até TPM. TPM hoje é doença do século, né? Nem fala, né? Então, por isso que o intestino também, né, tem que ser tratado. Então, a importância da microflora intestinal equilibrada é fundamental. Até porque, Rony, ela tem funções... Só para você ter uma ideia, a gente tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo inteiro. Então, como é que é? Exatamente, a gente tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo inteiro. Mas boas bactérias? Então, tem de tudo, né? Até porque, assim, tem de 400 a 500 espécies diferenciadas de bactérias. Só para você ter uma ideia de como essa interação do hospedeiro com o micro-organismo, que é o indivíduo com os micro-organismos... Só conheço Enterobacter, mais nada. Tem várias, Rony, lactobacillus, bifidobactérias, etc, etc. E qual a função principal dessa flora probiótica, né? Sintetizar vitaminas do complexo B, vitamina K, ajudar na absorção de nutriente. Na verdade, a flora intestinal, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive até para o nosso metabolismo, que você fazendo uma absorção adequada de nutriente, você consegue, né, com certeza, até melhorar o metabolismo. E também ajuda a normalizar níveis de colesterol e triglicerídeo no plasma. Lindo. Agora, esses leites fermentados que a gente vê no supermercado, né? Você acabou de falar de lactobacillus, ajuda? Sim, eles têm probiótico, né? Que ajuda aí a repor, recolonizar e auxiliar na flora intestinal. Só que assim, quem tem alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose já não pode. É melhor procurar um nutricionista para poder orientar uma outra coisa. Não tem aqui, mas eu sei que o miso, que é aquela pasta de soja... é a pasta fermentada de soja, que também tem lactobacilo. E o tofu também tem lactobacilo. Também tem, né? Só que quem tem alergia à soja também não pode consumir, então procurar um nutricionista, mas são opções legais. E a melhor forma de consumir a soja é da forma fermentada, miso e tofu. A gente absorve melhor a isoflavona e também tem os lactobacilos aí. E aquela batata, espécie de batata, Iacon, aquela batata maravilhosa, também é bom, né? Ela tem frutóligosacarídeo, né, que é um prebiótico. O que é prebiótico? Prebiótico é a fibra, um tipo de fibra solúvel, que vai estimular, né, seletivamente o aumento das bactérias benéficas e a atividade dessas bactérias contribuindo para a melhora do intestino. Inclusive até prevenir cárie, ajuda a prevenir cárie. É muito legal, pode consumir crua ou cozida. Muito gostosa. Tem um sabor de pera, né? Iacon. Eu gosto muito da verdade. Pode consumir crua. Eu gosto também crua. Agora, isso aqui é tudo integral, né? Os alimentos integrais, né, Rony? Tem fibras que vão estimular mais o peristaltismo, né? Auxiliando aí maximizando a frequência evacuatória. Então, trocar o arroz branco pelo integral. Hoje já tem no mercado pão 100% integral, Rony. Pão que é feito 100% com farinha integral. Qualquer mercado que você encontra. Você só tem que ler na embalagem. Então, é muito importante o consumo. Isso aqui o que é? Então, tem o farelo de arroz. O farelo de arroz, ele tem fibra insolúvel, que ajuda também a fazer com que o intestino funcione com mais facilidade. O que acontece? Estudos com ratos mostraram que os ratos alimentados com farelo de arroz, eles reduziram o risco de câncer de cólon intestinal. E também estudos mostraram, lógico, né, que as fibras, especialmente as insolúveis, são fundamentais para tratar e evitar a constipação intestinal. Então é muito importante o consumo desses alimentos. E o farelo de arroz é um alimento que a gente compra em casa de produto natural, né? E que a gente pode consumir num suco mais ou menos diluído, uma vitamina, como também a farinha de maracujá. Isso é farinha de maracujá? A farinha de maracujá. Ela também, a farinha de maracujá, ela tem
fibra solúvel, né? Essa fibra solúvel, ela fermenta no nosso intestino e gera ácidos graxos de cadeia curta, sendo que um deles, né, o butirato, que ajuda a dar energia para o enterócito, que é a célula do intestino, e colabora com o bom trofismo da célula intestinal. Então, também contribui para uma célula intestinal saudável e um intestino mais saudável, né? Bom, eu estou vendo aqui folhas verdes, laranja e água, que falaram também que é bom, né? As verduras verdes têm muita fibra que também estimula o intestino, né, para evacuação, e elas têm magnésio que ajuda também a regular os movimentos peristálticos. Então, comer salada no almoço, no jantar, crua, de preferência com verduras bem verdinhas. A laranja tem muita vitamina C, né, que a vitamina C ela deixa as fezes mais macias, é uma fruta laxativa que tem que ser consumida com o bagaço, né, porque tem mais fibra ainda. O mamão eu gosto muito de alimentar também, mamão. Tem muita papaína que ajuda na digestão de proteínas e também contribui para o intestino que tem bastante fibra. E a ameixa, Rony, a ameixa tem um ácido... Essa é fundamental, né? A ameixa ela tem um tipo de ácido orgânico que também estimula a musculatura lisa do intestino a contrair, né, excitação da musculatura lisa. Então você coloca 4 ameixas e um pouco de água, deixa da noite para o dia. Ameixa... No dia seguinte, ameixa preta. Preta, ameixa seca. Tá. Isso, tira o caroço, bate com uma laranja, essas 4 ameixas com a água, coloca o que eu estava falando, o mamão, uma fatia de mamão, e aí coloca o óleo de gergelim. O óleo de gergelim, ele ajuda a umidificar, lubrificar e amolecer as fezes. Então, colocar uma colher de sobremesa, mais ou menos, de óleo de gergelim e coloquei um pouquinho de farelo de arroz, aí, uma colher de sopa, mais ou menos. E bate de manhã. E água, Rony. Se você consumir um monte de fibra e não tomar água, o seu intestino não vai funcionar. A água ela vai hidratar essa fibra, a fibra vai formar o bolo fecal e vai facilitar a escoação das fezes. Inclusive, as fezes são feitas 70% de água. A composição das fezes é 70% água. Então, se você não beber água, você não vai evacuar adequadamente. Então, o consumo de fibra é bastante água. Né? Foi muito legal essa pauta. Eu conheço muito tanta gente, amigas minhas, de mau humor, coisa pavorosa por causa disso. Agora, essa nossa bonitinha aqui, que eu chamo de minha sobrinha, tão talentosa e tão linda, está conosco, você sabe, quinzenalmente e sempre às quartas-feiras. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Ela vem nos dizer tudo que é importante quando o assunto é nutrição, que é a nutricionista Carolina Santos. Então eu vou passar, se você quiser alguma informação, liga aqui para todo seu. Mas se você quiser marcar uma consulta com ela, eu vou te dar um monte de telefone, você vai anotar aí. Um deles é o 2276-5413, tem o 2649-0682, tem o 5594-4919 e também tem um site que é muito bonitinho, que é o www.nutrisantos.com.br. Este que está aí no seu vídeo, olha que bacana. Tá vendo? Isso aí, Rony. Daqui a pouco a entrevista vai estar lá. Daqui a pouco a entrevista também. É isso aí. Beijo, amor. Fica com Deus, Rony. Tudo de bom. Em casa, tudo bem? Graças a Deus. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Obrigada, amor. Viu? Beijo pra você. Obrigado, obrigado, Carolzinha.